Fala galera, tudo bom? Estamos aqui com mais um Tiuli Explica e hoje eu trouxe uma pessoa para explicar um assunto que eu acredito que seja uma das maiores oportunidades do mundo moderno. E eu não estou de pilha. Por quê? Porque se os caras mais inteligentes do mundo, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, eles estão botando a atenção neles nisso, pô, esse negócio tem potencial. Eu estou falando de anúncios pagos na internet. E aqui eu trouxe Jonathan Leão, trabalha comigo. Júlio, Brabo demais. Satisfação estar aqui presencialmente. E olha só que interessante, cara. Primeira vez que eu conheci ele pessoalmente, ele já botou no meu bolso mais de 280 mil reais. Estamos trabalhando 10 dias. Estava trabalhando há 2 semanas. 2 né? semanas vão fazer agora. Então esse é o potencial do tráfego pago. Eu trouxe aqui essa fera que eu conheci lá no Mastermind do Pedro Sobral. Abraço para ele, para Priscila Zilo também. Explica aí, Jonathan, quem é você? Como é que tu conheceu o tráfego pago? Quanto tempo tu tá nisso, irmão? Cara, prazer, pra quem não me conhece, sou o Jonathan Leão e, Júlio, faz 3 anos exatamente que eu tô no tráfego pago. E eu sempre falo para as pessoas que a minha história é um pouco louca, porque eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu vivo hoje, né? Eu sou de Brasília, moro numa cidade não tão contemplada financeiramente em Brasília, um bairro chamado Ceilândia. E com 16 para 17 anos de idade eu tava muito envolvido com droga, né, mano? Tava muito perdido por conta de amizade e tal, e tava sem perspectiva, fazendo minha mãe sofrer. E nesse período eu conheci que hoje é minha esposa, e eu comecei a namorar com ela nessa época. E ela sempre foi uma menina que sonhava, tinha perspectiva de vida, e eu vagabundão, mano, assim. E aí ela começou a frequentar a igreja, e falava pra mim com ela, eu falava, não, isso não é pra mim. E aí chegou um certo período da minha vida, mais ou menos com 20 anos de idade, eu notei que, tipo assim, eu não tinha um dinheiro pra levar ela nem pra lanchar. E ela trabalhava, eu ficava em casa, lavava a louça, fazia comida e tal. E aí eu falei, cara, isso tá errado, eu tenho que mudar essa realidade. E foi quando a gente começou a passar um período de aperto muito grande financeiro, porque ela foi demitida do trabalho dela, e onde a gente recebia 980 reais por mês para sobreviver. E eu falei, putz, agora ferrou, porque a gente atrasou 3 meses de aluguel, já não tinha mais comida dentro de casa. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar voluntário num projeto que tinha de marketing lá da igreja, para poder aprender alguma coisa. E nesse projeto eu comecei a aprender a editar vídeos, de fazer nuggets lá para o projeto, e aí eu estava doido por uma vaga de emprego já nesse ramo. Só que quando eu surgiu uma vaga de emprego, não foi no marketing da igreja, foi num estoque de camisetas que enviava camisetas para o Brasil. Aí eu fui e falei, putz, mas eu estava aprendendo a editar vídeo e tal. E aí eu falei, cara, então eu vou contar camiseta. Comecei porque a dificuldade era tão grande, eu precisava de grana, 980 reais, comecei um salário mínimo na época. Eu comecei a trabalhar lá e contando camiseta, enviando camiseta para o Brasil e não deixei de estudar, continuei estudando. E aí eu fiz o Enem. Ganhei, a minha nota de corte do Enem me deu uma bolsa 100% na faculdade. E aí eu ia fazer análise e desenvolvimento de sistema. Eu falei, eu vou trabalhar com um amigo meu que desenvolve software. E aí quando eu cheguei na faculdade, a diretora olhou para mim e falou, cara, essa turma não fechou, eu só tenho marketing digital, serve? Aí eu falei, pode ser, né, velho? Tô precisando de um diploma, vamos lá. E aí eu comecei a estudar marketing digital nesse período, e eu trabalhando nesse estoque de camiseta, um dia eu falo para todo mundo que eu acredito muito em Deus e eu falo que Amém. Deus ele faz as coisas da maneira certinha dele. Eu estava trabalhando, um dia muito depressivo, uma segunda-feira que eu não queria estar lá de jeito nenhum contando camiseta, e eu falei, puta, mano. Eu colocava o notebook, começava a escutar música e estava contando as camisetas aqui, e por ironia do destino, apareceu um anúncio do Érico Rocha falando assim, o dia que eu pedi demissão do meu emprego. Aí eu virei e comecei a assistir aquele anúncio. É um vídeo que ele conta a história que ele foi no chefe dele, pediu demissão e tal. Mano, quando acabou o anúncio, eu fechei o notebook, subi na sala da chefa e falei, chefa, preciso que você me mande embora, porque eu consegui algo melhor. Só que eu não tinha nada, não tinha conseguido nada, só tinha visto um anúncio. E ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, tá bom, me deu lá os 30 dias de aviso. E aí eu saí da sala dela e falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Caceta, mano. Aí liguei pra minha esposa, ela queria me matar. Você é louco, a gente não tem mais como sobreviver, você faz um negócio desse e tal. E aí nisso eu já tava vendo alguns vídeos do Érico Rocha e eu vi que ele fazia a fórmula de lançamento. E eu notei que tinha um pastor da minha igreja que estava fazendo algumas coisas parecidas com ele.
E aí eu comecei a encher o inbox desse pastor de mensagem. Pastor, deixa eu trabalhar com você, deixa eu trabalhar, eu sei que você tá fazendo fórmula, deixa eu trabalhar com você. Aí ele falou, ô Jonathan, tudo bem? Cara, tô até fazendo fórmula, mas no momento eu não tenho como contratar ninguém, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, deixa eu trabalhar de graça, eu só quero aprender. Eu ainda tenho 30 dias de salário. Aí ele falou, tá, vem cá. E me chamou lá, eu fui numa reunião com ele. Gente, sério, essa história é muito maneira. Aí quando eu cheguei numa reunião com ele, ele falou, mas e aí, o que você sabe fazer? Eu falei, nada, mas o que você precisa? Que eu vou aprender o que você precisar. Aí ele falou, cara, eu preciso de um editor de vídeo. Em uma semana eu tinha R$20 no cartão de crédito, comprei um curso de edição de vídeo na Udemy, que era R$20, e em uma semana eu já estava fazendo os nuggets dele. Feio pra caramba, todo torcido, mas estava fazendo. E aí ele estava prestes a fazer o lançamento semente dele. E foi aí que eu comecei a fazer esses vídeos para ele. Cara, deixa eu só te interromper. Isso aqui, gente, é uma lição. Às vezes a gente deixa de pegar as oportunidades achando que a gente tem que estar pronto, mas às vezes a gente tem que dar o salto e ficar pronto no meio do caminho, entendeu? O que não pode é ficar parado. A procrastinação para essas oportunidades é o que te deixa no teu estado atual, que não é o que você quer estar, porque a gente quer crescer, cara. Com certeza. E naquele momento eu tinha uma dor muito grande, que tipo assim, eu tinha 30 dias para acabar o meu contrato e eu não tinha outra fonte de renda. Já estava com quase 3 meses de aluguel pendente e aí eu fui na dona da casa conversar com ela, ela falou, não, fica tranquilo. Eu entrei devendo 3, saí devendo 1. Ela falou, vou descontar 2 porque eu sei que vocês são batalhadores, estão correndo atrás do futuro. Eu falei, cara, muito obrigado, senhor. Aí fui e comecei a editar os vídeos pra ele e a gente foi fazer o lançamento de semente dele, velho. O lançamento de semente, a gente fez uma captura de leads toda errada. Explica pra galera aí o que é o lançamento de semente. Lançamento de semente é um lançamento onde você cria um produto, cria uma audiência e faz uma venda para essa audiência para testar o seu produto ou a sua oferta para ver se vai validar ou não. E aí nessa época a gente criou essa audiência, ele mesmo fazia a captação de leads na época, ele era o gestor de tráfego, eu fazia os vídeos e ajudava ele a montar o cenário, filmava, fazia tudo. O que é lead? Explica pra galera aí. Lead é um potencial cliente seu, alguma pessoa que se interessou num produto seu e que pode ser um cliente quando você fizer um pitch de venda. Aquele contatinho de quando você namorava na tua agenda no caderninho, aquilo é um lead também, tá? A pessoa quase converteu, você só anotou o telefone dela. E aí a gente fez o lançamento de semente dele. E aí deu 7 pessoas. 4 era amigo, um era lead de verdade e o outro era sócio dele. E aí, em suma, não vendeu nada. Aí ele chegou em mim e falou, pois é, cara, tava na esperança de vender alguma coisa e tal. Só que nessa época eles estavam fazendo fórmula muito errado. Eles estavam fazendo fórmula do Google Drive. Porque um sócio dele que inventou de lançar ele falou, não, eu sei fazer, deixa comigo. E o cara tinha um fórmula, só que era no Google Drive. O que é o fórmula do Google Drive? O fórmula de lançamento pirata, no Google Drive. Entendi. E aí, a esposa dele, nessa época, eles também estavam passando uma crise financeira muito grande. Ela viu que ele estava fazendo tudo errado e ela fez um empréstimo no banco e comprou fórmula de verdade sem comunicar ele. E enquanto ele quebrava a cabeça com um sócio mentiroso, ela estava estudando. E aí o dia que a gente fez o lançamento de semente que deu errado, que ele pensou em parar e desistir tudo, aí eu falei, ponto, acabou minha carreira aqui. Aí ela falou, agora deixa comigo que eu vou fazer da forma certa. E aí ela sentou, explicou pra gente e tal, e a gente continuou. E aí eles conseguiram uma verba para me pagar R$700 de ajuda de custo por mês, para me editar o vídeo, fazer as coisas com ele. E aí chegou o dia do Fórmula ao Vivo, que é o evento do Érico lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, que ele falou assim, cara, eu quero te levar para esse evento comigo, vamos? Eu falei, vamos. E eu era editor de vídeo. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que a gente viu no Fórmula foi o Sobral. E aí ele tava assim de bermuda, conversando, uma galera tirando foto com ele, e eu não conhecia até então. E aí eu falei, ué, Felipe, quem é aquele cara ali? Ele falou, aquele cara é um cara que eu preciso na minha equipe. Aí eu falei, o que ele faz? Ele falou, ele faz tráfego, é o Pedro Sobral. Aí na hora eu entrei no Instagram do cara, comecei a stalkear ele ali, vi que o bicho gostava de café, e eu falei, cara, se é esse cara que você precisa na sua equipe, você vai ter um. Eu só fiquei com isso na minha cabeça, é o cara que eu preciso da minha equipe hoje. E aí eu falei, roletando o Instagram do Sobral, eu vi que ele gostava muito de café. Aí eu falei, cara, esse cara vai lembrar de mim de alguma forma, eu vou fazer alguma coisa pra esse cara lembrar de mim. Acho que ele fica triste, isso é uma piada interna. E aí eu falei, cara, esse cara vai lembrar de mim de alguma forma, porque eu sempre sou intenso nas coisas que eu faço. Então eu falei, cara, é isso, aquela frase martelou na minha cabeça todo o tempo, eu preciso desse cara na minha equipe. Eu saí no meio do evento, fui num shopping perto, e comprei uma caixa de café importada, assim, ó. E aí eu cheguei no Sobral, no meio do evento, assim, a galera tirando foto com ele, eu falei, mano, quero te dar um presente só pra dizer que eu vou ser o cara igual você. Eu
Eu olhei no olho dele e falei, um dia eu vou ser igual a você. E ele, tipo, meio que ficou espantado. Que ano era esse? 2018. Enquanto tava todo mundo tirando foto com ele e tal, eu cheguei, dei um presente pro cara assim, ele meio que... Aí ele me chamou, tirou uma foto comigo e tal, e aí eu saí de lá, acho que uma semana depois ele abriu a comunidade Sobral, e aí esse expert me deu de presente o primeiro ano. E aí foi onde a época que eu fiz um combinado com a minha esposa, que foi, amor, eu preciso de 30 dias. 30 dias para começar a mudar a nossa realidade financeira. Eu peguei a comunidade Sobral e me tranquei dentro do meu quarto, eu só saía para comer e para ir para a igreja. Dia e noite, 30 dias, exatamente 30 dias, porque era o período que ele tinha para fazer o próximo lançamento, e ele já queria que eu fizesse o tráfego. E aí, mano, já foi mão na massa, e aí a gente fez o segundo lançamento de semente dele, foi aí que a gente investiu 3 mil e vendeu 15. Aí ele já deu ai meu Deus, dá certo esse negócio. E aí a gente continuou essa parceria e graças a Deus ele começou a me pagar 5 mil reais por mês, quando as coisas começaram a fluir. E graças a Deus hoje eu virei sócio da empresa dele, tem uma coprodução legal, hoje eu ganho cerca de 120 mil a cada 2 meses. Então assim, eu digo para todo mundo que foi do zero. Peraí, tu tem quantos anos? Tenho 27 anos. Ah, que isso, irmão, caralho. 27 anos. Aí, porra, é muito dinheiro, cara. Muita Muito gente dinheiro, aí tipo que às assim, vezes com 40 anos, executivo de empresa, não ganha essa grana, né? E tu faz tudo isso de casa ou tu vai pro escritório? Cara, esse ano eu decidi abrir um escritório para expandir, mas até ano passado era só eu e o Carcaça. O Carcassinha tá comigo aí desde o início. Era um que também estava passando por uma situação financeira muito difícil e eu falei, cara, tem uma oportunidade que se você entrar de cabeça, você vai. Hoje tá ganhando cerca dos seus 7, 8 mil reais por mês também. Com os Só o clientes começo, dele. só o começo. começo. Mas explica pra galera aí, que esse quadro é o Tio Explica, o que é o tráfego pago no nível iniciante, intermediário e avançado? Cara,